questão também, Roger, é na questão da dependência. Eu estava trabalhando com uma moça, por exemplo, que ela tinha uma dependência emocional com a pessoa, por ser inferior, aí falou comigo assim, mas se eu sair dessa pessoa, eu não vou conseguir mais amizade. Foi a única que eu consegui, entendeu? Então a pessoa agarra aquilo ali, né, alguém que deu atenção e tudo, e vai criar uma dependência. Nossa, por ser inferior. Isso pode levar a diversos erros fatais, né? Até um casamento, simplesmente por essa carência, se sentir inferior, pega alguém que acaba com a vida da pessoa simplesmente por valer dessa dificuldade. Tem casos de pessoas que aproveitam isso, se usufruem, muitas vezes a pessoa tem uma condição social melhor, condição financeira, se aproveita dessa situação, aí a pessoa vai abrindo o cofre, vai dando tudo, né? Eu fiquei pensando. Situações muito delicadas que acontecem, né? Nossa, tudo por quê? Porque a pessoa foi rejeitada e aquela pessoa aparentemente, ou seja, se mostrou pronta, ou seja, predisposta a ajudar, a caminhar junto, ou seja, mas a palavra de Deus é muito clara, né, sobre isso. E o difícil aí, não, já depois é tratar essa decepção, né? Que não é fácil, não, já pega a pessoa arriada. E ele fala, eu não confio mais em ninguém, eu não acredito mais em ninguém, você entendeu? Então você restaurar isso aí não é tão fácil, não. Levantar essa pessoa não é tão fácil, não. Sim. Eu fiquei pensando aqui, gente, no caso do complexo de superioridade, quando ele é, às vezes, incentivado sem a intenção, eu vou contar um caso pessoal meu por causa disso, ele sempre acaba conduzindo aquela pessoa, por exemplo, eu me relaciono com se eu começo a ter essa superioridade, eu acabo que aquele com quem eu me relaciono, eu posso forçá-lo a ter um complexo de inferioridade. Com certeza. E o inverso nem sempre. Por quê? Vou contar na minha história. Né? Quando criança, minha diferença para minha irmã são 5 anos, e na família ninguém tinha olho claro. Nasceu, era irmã do meu avô, enfim. Aí chegou, ai que coisa linda, né? Aquela coisa. E aí todo mundo chegava, ela é muito linda, ela é muito linda. Aí a minha irmã ia ouvindo, ela é muito linda. Era eu a muito linda e ela não recebia elogio. Isso foi gerando nela. Quando nós crescemos, e aí eu tirava muita nota boa, sempre gostei muito de estudar. E aí, nossa, mas ela desponta mais. E aí começou aquela coisa, não, porque a Carolina é boa. A Paula, ela é mais devagarzinho, ela vai, mas tem que empurrar. Isso começou a me encher, eu achar que eu era boa mesmo, e ela se sentir, cada dia ela acuava mais. Só que aí o maravilhoso é que eu conheci Jesus. E Deus me mostrou isso, que havia essa barreira. E aí eu cheguei a ela, e aí eu começava até me achar, e às vezes até o nosso relacionamento às vezes não era nem tão profundo. Porque você se achava superior. E ela sentia menos, então às vezes não tinha aquela liberdade. Eu cheguei a ela e pedi perdão, falei, e não era nem por algo que eu falei, não. Era algo que as pessoas falavam e que eu deixei aquilo entrar no meu coração, porque veio desde pequeno. E aí o Espírito Santo me revelou e eu falei com ela, você tem valor, e comecei a falar. E aí foi quebrando, e a gente assim, a minha mãe fala que eu sou mais mãe dela do que minha mãe mesmo, né? É um grude. E ela já até veio aqui no programa, e depois disso foi tão interessante, por exemplo, eu fiz faculdade, aí ela fez a faculdade, foi deslanchando em tudo na vida dela. Profissionalmente, e nós somos assim, um em carne. Mas eu vi, o Espírito Santo precisou de me mostrar algo que foi incutido, às vezes nem intencionalmente, mas que prejudicava ela caminhar e havia sempre aquela comparação. Isso lembra quando eu contei parte do meu testemunho ontem? Acontecia isso, ou seja, os meus pais usavam os meus irmãos como referência, né? E é maléfico para os dois lados. Isso. É maléfico para quem é usado como referência e aquele que é alvo para imitar, né? Então, assim, é ruim para os dois lados. No teu caso, você recebeu os elogios, né? E o dano que trazia para chega uma hora que você não quer. Hoje é muito tranquilo, né? Quando alguém vem, eu já falo, pode parar de comparar. Cada um é cada um. E cada um tem o seu valor. A comparação não é bom. É muito Agora, a gente chega uma questão também, que é a questão do complexo de superioridade que vira de inferioridade. Vamos lá. A gente vive numa década onde tudo é estética e beleza. Aliás, quem tem alguma coisinha, qualquer ramo de beleza e estética, tá muito bem de vida, porque as pessoas estão se preocupando cada dia mais. Existem agora os metrosexuais, os quilômetros sexuais, a mulherada, né? Os homens combatendo com a mulher nessa questão da beleza. Disputando o espelho. Exato. Né? E agora a gente entra disputando espelho outubro, novembro e dezembro, que é
é o trimestre da academia, Sim. onde as pessoas vão para a academia para colocar o seu corpo em dia, não preocupando muito com a saúde, mas com a estética mesmo, tal. Aí a pessoa coloca o corpo em dia, fica atlético, entra aquele complexo de superioridade. Eu conquisto as pessoas pelos meus músculos. Só que uma hora o músculo cai, uma hora a ruga aparece. E isso a gente tem diversos casos de mulheres e homens que não conseguem lidar com a velhice ou com a idade um pouco mais avançada e se vestem como crianças, se vestem como adolescentes. Né? As mulheres, as cocotas, né, que dizem assim, que elas usam aquelas roupas simplesmente para mostrar, não, ainda tem um bom corpo. Fala um pouco sobre isso, pastor Rogério. Isso é muito frequente? É demais. Porque, na realidade, a gente tem que entender as fases da nossa vida. Né? E a gente tem que aprender em Deus a viver cada uma das suas fases. Né? Por exemplo, eu não vejo problema você, por exemplo, ter uma visão jovem das coisas, o teu espírito jovem, ou seja, e você usar roupas assim, né, mais joviais. Né? Mas eu percebo que quando você usa com a intenção errada, aí que é o problema. Né? Porque são pessoas que estão firmando-se nas roupas, ou seja, na aparência, ou seja, na vestimenta, ou na questão da beleza. Então, a gente tem que entender que nós nascemos, nós vamos crescer, nós vamos envelhecer, nós vamos morrer. E nós temos que aprender a viver cada uma dessas fases. E entendendo que a fase aí dos 30 aos 40 é uma realidade. Se você não soube viver bem essa fase, as tendências das pessoas entrarem numa depressão, entrarem em situações de não aceitar esse tempo da vida. E é uma fase que ela traz muito peso. Se a gente tivesse aqui um psicólogo, poderia trazer isso com muita profundidade. Muitas vezes é aquela necessidade das conquistas, e as pessoas que não conquistaram até os 40 anos, elas podem entrar num processo, sabe, de depressão. Puxa, até hoje eu não conquistei nada, não alcancei nenhuma minha casa própria. Então, é um período de refletir isso. Dos 40 até os 50 anos é uma outra realidade. Dos 50 para frente, aos 60, já é o período já que a pessoa já tem que conviver com, ou seja, o corpo já não responde mais da mesma forma como respondia aos 20, aos 30, ou seja, tem limitações, ou seja, partes do nosso organismo, o funcionamento já é diferenciado, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que entender, ou seja, é uma fase que eu estou vivendo, que eu não posso mais me comparar quando eu tinha 30 anos de idade, né? Eu tenho 53, eu tenho que entender que eu não sou mais a mesma pessoa quando eu tinha 30 anos de idade, ou seja, o pique que se tinha, né? Nós enfrentando a quantidade de gente para atender e o cansaço. Até nós íamos conversando no carro quando estávamos deslocando para cá, a gente está dizendo assim, o Guerra dizendo, poxa, eu acordei, hoje era 7h30 da manhã. A conversa foi assim, e aí, caminhou hoje? Aí eu disse, eu caminhei. Eles, nossa, eu acordei 7h30 da manhã e não consegui caminhar, não. E eu apaguei, desmaiei na cama. Então, assim, por quê? Porque a gente passou a tarde toda atendendo, ouvindo tristeza o dia todo, ministrando pessoas que chegam ali carregadíssimas no aspecto de negativismo, prostração, desejo de morte. Então, a gente tem que entender que quando a gente entra na luta espiritual, a gente sabe que o mundo espiritual se move e o corpo sente. Agregado ainda o calor que a gente está enfrentando aqui. Demais. A mudança de horário também afeta o nosso corpo, o nosso organismo. Também. Então, tudo isso são situações. Então, se eu tivesse 30 anos de idade, eu responderia de uma forma. Com 53 é de outra forma. Né? Eu com 62. E ele com 62 é de outra forma. Então, assim, mas a gente entendendo essas fases, a gente consegue, ou seja, ser produtivos, continuar fazendo com muita alegria tudo que a gente faz e sabendo que nós estamos contribuindo, não é, num processo do estabelecimento do reino de Deus, né? Se compreender, né? As pessoas são muito intolerantes com elas mesmas. Porque a pessoa quer, puxa, eu não consigo fazer mais a mesma coisa, aí está sempre murmurando e frustrando. Meu Deus, mas ele está comparando com quanto? Eu tinha 25. Por favor, me ajuda aí. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui. Sim. Agradecer ao Marcelo de Lima, que ligou de Jaraguá, no Goiás, pra gente, lá de Goiás pra gente. Ele é se não me engano, Ministério Vida no Altar, me corrige a produção se eu estiver errado, mas acho que é isso mesmo, Vida no Altar. Marcelo, um grande abraço de todos aqui do De Tudo Um Pouco, incluindo esse quadro Clínica da Alma Abençoadíssima, que faz parte do De Tudo Um Pouco. E obrigado pela sua participação. E também parabenizar um cara que é louco de pedra, gente. Você não sabe, esse cara é doido mesmo, doido da cabeça.
Ele já foi diagnosticado com loucura espiritual. Esse é o pastor Lucinho. A gente ama muito você, é aniversário dele hoje. Que Deus possa te abençoar muito, Lucinho. Você é um cara de Deus, um cara assim que faz parte de todo esse projeto de Tudo Um Pouco também. E a gente se inspira muito em você. E você tem um amigo aqui. Você quer falar? Não, pode. A gente tem um amigo aqui muito. Eu você quero tem um falar, amigo mas aqui pode terminar. muito que nos abençoa e abençoa você a todo instante que você precisar também. Conta com a gente, comigo e com a minha esposa que vai falar. É verdade. Não, eu até estava lembrando aqui, quando você falou, eu tomei um susto, porque outro dia mesmo o Lucinho veio aqui no ele tá ficando velho dele, mesmo, ele tá ficando mas velho. o ano passou rapidinho e essa data está se repetindo. E a gente quer realmente reforçar aqui que você é muito especial e que está sumido do nosso programa, mas você é sempre bem-vindo. Pastor Lucinho, parabéns, que Deus te abençoe muito. Amém. Ô, gente, eu fiquei pensando, você quer falar, pastor? Não, pode falar da prioridade para as mulheres, até porque também, a partir da semana que vem, a gente não vai ter você aqui do nosso lado, abrilhantando aqui esse tempo. A gente tem que dar uma despedida para cada daqui a pouquinho, gente. Gente, produção, quando faltar uns 5 minutos, você avisa a gente que nós vamos ter que despedir da Carol aqui. A gente vai ter que chorar aqui bastante. Aqui, mas a minha pergunta era para a Lu. Para mim? Eu estava aqui pensando. Você ganhou o concurso de Miss. Isso. Como lidar com isso? Né? Porque todos os holofotes voltados para essa questão da superioridade. E às vezes a gente se sentir, ou você teve dificuldade com isso ou não foi. Fala pra gente a sua... Isso. Eu fiquei pensando aqui, né? Como que é? Porque não muito só bem. você, mas tudo voltando ao seu isso redor. mesmo. Melhor que ganhar o concurso de Miss é conquistar a Miss. Depois você fala. Depois você Olha o complexo de superioridade. Gente, eu quero dizer que logo após o término do programa, eu e o Guerra nós vamos ter que fazer algumas ministrações aqui, porque a coisa tá difícil. Aqui, depois você conta também seu lado, se ficou se a superioridade entrou no coração. Subiu a cabeça, né? Não, até a gente vai falar sobre vaidade, né? Eu não sei se era surpresa, Carol. Nós vamos no acesso livre, eu quero levar esse tema. Eu ainda vou lá no acesso livre, a gente está negociando aqui, né, Carol? Mas esse tema é realmente bem interessante porque há uns 3 dias eu tive a oportunidade de contar meu testemunho e quando eu venci o concurso de Miss, foi assim, eu estava naquela época do primeiro amor, então era oração todo dia, jejum todo dia, uma semana antes do concurso eu estava muito preocupada com as coisas de Deus, ou seja, eu estava completamente focada em Deus e olha que interessante como que não vem da gente, né? Eu não estou aqui me gabando, dizendo que eu me preocupava com as coisas de Deus enquanto estava participando de um concurso de beleza. Isso se deve ao fato de que eu estava buscando a Deus, porque num outro momento, mais para frente, quando eu esfriei um pouco a minha fé, eu tive essa dificuldade, mas naquele momento Deus estava no centro da minha vida. E eu tive até uma certa dificuldade no momento que eu ganhei o concurso, porque as pessoas queriam me exaltar demais e eu sempre queria mostrar Jesus através da minha vida. Mas a partir do momento que eu comecei, estava nesse meio, foi muito difícil, eu comecei a me esfriar, me afastar da igreja, aí eu observei que aquilo começou a encher o meu coração. Então eu tive que parar e pensar, peraí, alguma coisa está errada, porque o meu coração não está mudando. Então eu preciso sempre voltar a Deus. A gente tem que ter essa preocupação. Eu sempre preciso voltar a Deus para que essas coisas não tomem conta do nosso coração. E algumas profissões são mais difíceis ainda. Por isso que a gente precisa vigiar estar firme, mais ainda, né? Vigiar.